Salve pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos fazer a nossa segunda parte da criação do nosso cluster Ceph. Essa segunda parte a gente vai fazer a inclusão dos dois servidores, né, dos dois nós restantes, e vamos também criar os OSDs, que são os serviços de disco, né? Então a gente vai criar o nosso ambiente, né, incluindo os dois nós restantes, e vamos criar também os ESDs. Tá? Eu também incluí mais um outro servidor, né, que é o cara que está identificado como cliente, e nós vamos fazer com que esse cliente conecte ao nosso cluster Ceph, né, mapeando storages, né, mapeando os RDB, tudo certinho, e fazendo um mapeamento permanente via FSTab e o RBD Map também. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a configuração do servidor cliente. Tá? A gente, através do OSD1, que é o nosso servidor de deploy, a gente vai copiar a chave SSH para ele, né? SSH, copy, SSH, barra, 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 SSH, 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 copy, ID, menos I, ID, pub, e antes disso a gente tem que criar, vamos ter que criar a entrada do cliente no hosts, né? Então vamos criar ele, cliente, e o IP dele é o 150. Beleza? Vamos replicar SCH barra barra OSP 3 também. Tá certo? Ping cliente. Legal, funcionando. Agora a gente vai copiar SSH copy menos I ponto I cliente. Beleza? Copiado, vamos testar. Legal. Conectou. Certinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos instalar os pacotes Ceph, tá? Mas não todos os pacotes que a gente instalou nos outros servidores. Ele vai incluir aqui mais os pacotes de cliente, né? Que é o Ceph-common, onde estão a parte de cliente do Ceph. Aqui ele vai instalar o repositório e vai instalar o Ceph-common, que é a parte de cliente do servidor, né, do Ceph. Vou esperar ele. Ação. Aí na sequência a gente vai copiar os arquivos, né, para o cliente. Aí depois que ele fizer essa instalação, a gente vai criar o ambiente, tá? Lá no Ceph, no SD1. Eu estou agora. Eu vou dar um pause aqui que ele vai demorar um pouco para fazer a instalação, tá? Já voltamos. Legal, pessoal. Já terminou a instalação aqui dos pacotes do cliente, né? Mas antes disso a gente vai terminar
agora o nosso ambiente de cluster. Eu agora vou criar um laço de repetição, né, com for, aonde ele vai copiar os arquivos necessários de configuração, os arquivos de senha, que são os arquivos de chave, e também eles vão criar as partições e incluir as partições no ambiente Ceph. Deixa eu fazer aqui o laço de repetição. Ele vai fazer isso nos três equipamentos. Ok? Então, com for, e essa parte ele vai fazer a parte de cópia de chaves, né? E esse outra parte do laço de repetição, ele vai criar partições, o disco, né? E vai incluir no Ceph. Tá? Tá? Isso aqui também vou dar uma pausa, porque ele vai demorar um pouco. Tá bom, pessoal? E assim que terminar, a gente volta novamente. Até daqui a pouco. Puxa vida, até que foi rápido. Fez aqui a inclusão, tá? Lembra que antigamente nosso ambiente de Ceph ele estava em Health Warning, né? Agora vamos ver como é que ficou o nosso ambiente depois que nós incluímos os demais servidores e criamos as partições. Aqui, Ceph. Opa! Nosso ambiente está saudável. O Health está ok. Aqui ele mostra 3 OSDs. Os 3 OSDs estão ativos, ok? Aqui o monitor tem um, que é o SD 1. O MGR também temos um. Tá? O ideal é aquilo que eu comentei no vídeo anterior. Ter três monitores, ok? Mais adiante a gente vai aprender a como incluir um segundo nó como monitor. Então aqui ó, a gente consegue ver que o nosso ambiente está saudável, está 100% operacional. Tá? E aqui a gente vai ver agora os OSDs que são os discos. Aqui, Ceph, USD, USD. Aqui nós temos os hosts e os seus respectivos OSDs. Tá? Nós temos HDD. Ó, HDD 0, o host OSD 1, o HDD 1 e o HDD 2, respectivamente do OSD 1 e o OSD 2. Desculpa, o OSD 2 e o OSD 3. Tá? Os hosts. Lógico, se tivesse mais discos aqui debaixo do USD, você ia ver USD.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Embaixo de todos os hosts, ele iria mostrar seus USDs. E se eles estariam em up ou down ou warning. Tá? Uma outra coisa que a gente pode ver também é a capacidade. Aqui nós vemos que nós temos 3 discos e nós sabemos que os 3 discos são de 20 GB. Né? Agora a gente vai ver como é que está a capacidade. Aqui, CD, def, não é CF. Nós temos um total de 60 GB de partição, o que é compatível com a informação que a gente tinha. Nós temos 3 discos de 20, que dá um total de 60 GB, correto? Mas, na verdade, aqui nós temos uma replicação de 3. Quer dizer que esse 60 GB ele é dividido por 3. Tá? Então, nós temos uma volumetria total de 60 GB, mas uma volumetria utilizável de 20, porque ele não vai usar a volumetria total, ele vai utilizar a quantidade que a gente configurou na replicação. Se nós tivéssemos configurado uma replicação de 2, aqui nós teríamos um espaço, uma volumetria de 60, mas um espaço de 30. Tá?
Aqui, no caso, a gente tem uma volumetria de 60, mas a replicação de 3. Então, a volumetria total é dividido pelo número de replicação. Replicação. Se é replicação 3, é dividido por 3. Se fosse replicação 4, seria 60 gigas dividido por 4. Tá? É volumetria real, porque essa replicação é como se fosse a paridade no sistema RAID. Né? A gente vai ver aqui o CEF OSD DF. Temos a volumetria, nós temos algumas informações adicionais, o status, né? E aqui o número de PGs, utilização, tá? Então aqui a gente consegue ver que o nosso ambiente está saudável, está com a volumetria de 60 GB mais a utilização de 20, porque ele está no modo de replicação de 3. É possível, tá, configurar a replicação de 2, mas não é recomendado, porque a parte de HA do CEF ele sempre trabalha com 3. O ideal é a partir de 3. Por exemplo, no mínimo 3 hosts, no mínimo 3 monitor, no mínimo 3 MGR, a parte de mensageria, e também no mínimo 3 níveis de replicação. Isso não quer dizer que não funcione. Com menos funciona, mas ele não é indicado, ele não foi feito para trabalhar dessa maneira. Tá? Legal. Com o nosso sistema no ar, vamos lá fazer a conexão do cliente. Tá? Já criamos aqui a, a transferências de chave, instalação dos pacotes e agora a gente vai fazer a cópia dos arquivos de configuração, tá? Do OSD1 para o cliente. Eu já tenho o script na mão, para não ter que ficar copiando. Vamos copiar o arquivo CEF, o arquivo de chave, pairing, e vamos copiar agora o diretório, acho que todos os arquivos. Está copiado também. Agora no cliente, a gente vai fazer a inicialização do RDB. Tá? Nós vamos criar um pool chamado. Aqui nós vamos criar um pool chamado RBD de 32 place, tá? PG. Placed Group. Isso aqui futuramente a gente vai saber o que é cada coisinha dessa daqui. Tá? Beleza, foi criado. Agora a gente vai habilitar esse pool, tá? Com PG Outscale em modo on. Legal? Vamos configurar, mudar para 2, né? O placement group dele. Na verdade, a gente já fez isso. A gente vai agora iniciar o pool. Com esse comando aqui, a gente inicializa o pool. Tá? O pool que a gente acabou de criar, que é esse RBD. Iniciando. Iniciado. Certinho. Agora a gente vai criar uma partição. Como a nossa partição que a gente tem lá liberado são 20 gigas, eu vou pegar metade disso, tá? Eu vou criar então uma partição de 10 GB para o nosso servidor aqui. E aqui eu estou criando um RBD de tamanho de 10 no pool RBD com nome RBD01. Esse aqui é o nome do disco que vai ser apresentado para a gente, tá? Beleza? Agora se eu vier aqui dar um RBD ls-l, ele vai aparecer aqui para mim. Beleza, está aqui o RBD1, o nome do disco que nós criamos, de 10 GB. 10 GB. Legal? Beleza? Agora a gente vai fazer o RBD map. Esse comando aqui é bom a gente guardar, porque a gente vai precisar depois fazer uma configuração. Mapeamos, então ele criou um RBD 0 dentro do
dispositivo dev, tá? E agora a gente vai ver todos os mapeamentos que existem nesse servidor. Por enquanto só existe um, mas esse comando aqui que mostra que existe um dentro do pool RBD, tem uma imagem RBD1 que nós criamos aqui e que está mapeado para o nosso servidor, esse cara aqui. Então se eu for lá no dá um ls/dev/rbd, BD, aqui ó, ele já está criado aqui, tá? O disco. Legal. Agora o que a gente vai fazer? O disco já existe. A gente agora vai criar partição, file system. Então vamos aqui. Nesse caso, vou criar uma partição, um XFS. Ok? Criado. E agora eu vou criar um barra stg. Show. Agora a gente vem aqui, dá um monte, barra dev rbd0 barra stg. Montado. Eu venho aqui, dou um -ht, tá ele aqui, ó. Nosso dispositivo, 10 GB, XFS que nós criamos, no diretório stg. Tá? Tá criado. stg. Aqui. Agir teste. touchtest.txt. Opa. Tem uns negócios diferentes aqui. mtest. touchtest.txt. test.txt. txt. Olha lá. Tá salvando normal, tá? Dentro do nosso Ceph. E tudo que a gente está alterando, criando os arquivos aqui, ele está sendo gravado no storage Ceph, né? Com réplica de 3. Como é que funciona a gravação de réplica 3, de 3? Existe, quando você cria, isso normalmente em HCI, tá? Mas funciona assim. Quando você cria um ambiente Ceph, você tem aquela parte de afinidade, onde você cria o disco no equipamento que está mais próximo da sua VM. Tá? Por exemplo, se você tiver um ambiente Ceph e que você tenha 3 hosts e cada host esteja em rack diferente ou até mesmo em data center diferente, por afinidade, ele vai sempre mapear no storage mais próximo da máquina virtual que você criou. Então, sim, quando você faz uma gravação no arquivo, ele sempre vai gravar naquela storage onde você tem a afinidade maior, e depois que ele gravou ali, ele replica nas demais. Então, assim, ele só dá o ok, o Ceph só dá o ok da gravação depois que as duas replicações, que você recebeu e mais duas forem gravadas. Aí que depois gravou as três replicações, ele dá o ok, e o Ceph diz para o ambiente que foi gravado com sucesso. E é por isso que, por conta disso, por conta dessa lentidão das 3 gravações, né, foi criado o sistema chamado de Cache Tier, que é uma outra coisa que a gente pode falar mais futuramente, mas assim, o Cache Tier geralmente é um ambiente, é um outro pool onde você tem os discos diferente dos nearlines, que são aqueles discos mais lentos, onde você tem, por exemplo, o SSD, o NVMe, você utiliza para ser cache do teu ambiente, onde você tem os discos, acesso gravações bem mais rápido. Depois que você gravou ali no cache, ele libera a máquina virtual. Aí o cache e o sistema que gerencia gravações das 3 cópias. Tá? É um negócio que vai tempo da gente conversar, tá? Então deveria ser um outro vídeo, uma outra coisa, mas vamos nos ater aqui por enquanto, tá? Beleza, a gente fez aqui a criação da partição. Nós vimos que o servidor já está conectado no Ceph. Tá? Só que agora existe um porém, que se eu reinicializar, ele vai perder o mapeamento. Tá? Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que iniciar o RBD,
Vamos ver aqui. Primeiro vamos fazer o FS. Tá? Vamos dar um VI barra etc barra FS tab. A gente vem aqui. Dev barra RBD0. Aí ele vai ser barra STG. Ele vai ser XFS e vai ser defaults. Defaults. Vamos manter o 0 e 0. Agora a gente vem aqui no RBD map. Vamos editar esse cara aqui, barra RBD. Aquele diz como é que tem que ser. Aqui o pool é o RBD barra RBD01. Tá? Então aqui nós temos o nome do pool e o nome do disco e a gente repete essa linha aqui. Feito isso, ele já vai fazer o mapeamento automático do nosso disco. Certo, pessoal? Então não pode esquecer. A gente precisa fazer duas coisas. Criar o RBD Map dentro do ETCCF e criar também ele no FS Tab. Tá? E com isso você pode reinicializar sua máquina normalmente, que esse disco ele não vai perder o mapeamento. Joia? Bom, pessoal, eu espero que essa segunda parte tenha sido bem proveitoso. Espero que ajude vocês a tirar a dúvida, a compreender o funcionamento dessa tecnologia, né? E caso vocês tenham interesse, estou à disposição para tirar dúvida, bater alguma conversa, tá? E no meu próximo vídeo, eu vou iniciar uma nova série onde eu vou mostrar para vocês também, vou convidá-los a me acompanhar, onde eu vou subir um ambiente de nuvem baseado no OpenStack, onde eu vou também ter 3 hosts, né, onde vai ter um controller, vai ter um nó que vai ser um network barra storage, né, e uma outra máquina onde vai ser só computing, onde vai rodar as máquinas virtuais. Joia? E num futuro, numa terceira vídeo, né, numa terceira série, a gente vai unificar o nosso ambiente Ceph com o nosso ambiente OpenStack. Joia? Eu acompanho vocês, eu convido vocês a me acompanhar nessa trajetória. Obrigado, pessoal, e até uma outra hora. Obrigado.